Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Como é que vocês estão aí? É um prazer estarmos aqui mais uma vez junto para compartilhar uma palavra nessa noite para o nosso crescimento no conhecimento do Evangelho que já foi pregado no mundo todo, no primeiro século. Hoje nós precisamos entender a obra que foi feita para que nós possamos desfrutar realmente da posição que nós estamos hoje. Você que não é inscrito, meus irmãos, escreve lá, dá um joinha, participe, aperte a opção todas para que você possa receber a notificação quando a gente lançar um vídeo. Então nós vamos para esse tema nessa noite. O mundo poderia estar melhor? É uma pergunta que eu fiz para mim mesmo e quero também nessa noite fazer para você. O mundo, pela sua visão ótica, pela sua visão, poderia estar melhor hoje? O que você acha? Você olhando para o mundo, ele poderia estar melhor hoje ou ele está de acordo com a vontade de Deus? Que existe muitas pessoas hoje que eles pregam determinismo, que diz que se um carro bate é Deus que permitiu. Então ninguém precisa tirar carteira. Todo mundo vai pegar o carro e ir embora, que vai dar tudo certinho. Então, e aonde fica a vontade do homem, né? Os nossos desejos enfreados, a nossa carne que precisa ser controlada. E aí tudo que acontece nós vamos colocar na conta de Deus. Mas o mundo não é assim, né? Nós sabemos que o homem tem a sua responsabilidade e tudo que ele plantar, ele vai colher. Então aonde Deus fica nessa história? O mundo poderia estar melhor? Poderia, se o conhecimento verdadeiro fosse anunciado. É o que nós vamos ver da época de Jesus. O que os homens faziam, quanto mais hoje, o que eles fazem hoje. Mateus 23, 13, que diz assim: ai de vocês, fariseu, e demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixem os outros entrarem. Então, você pode notar que naquela época já existia homens sem entendimento ou homens com malícia, ou eles não entendiam realmente os desígnios de Deus, e eles atrapalhavam o povo a entrar no reino, porque eles mesmos não entravam e eles impediam aqueles que era para entrar. Mas como aconteceria isso, Simar? Esse versículo, irmãos, Jesus naquela época, a Bíblia diz que João Batista já tinha anunciado que o reino era chegado. Então Jesus, quando ele pregava, ele já anunciava o reino, e aqueles que entendessem o reino, eles já entravam para esse reino. Hoje a liderança, eles pregam que o reino, os idólatras não vão herdar o reino de Deus. Eles pregam como se o reino ainda vai vir. Então você nota hoje que a mensagem ela está atrasada e equivocada, dizendo que nós vamos para o reino. Então eles impedem que as pessoas hoje entrem nesse reino e vivam esse reino, porque eles pregam que um dia ele vai vir. Se um dia o reino vai vir, não tem como ninguém viver o reino. Agora, quando nós descobrimos que o reino já dura mais de 1900 anos, aí é diferente. É o que nós temos anunciado, esse reino hoje. Os homens até hoje impedem que o povo entre no reino de Deus.
como hoje, Simar, as pessoas impedem que as pessoas entrem no reino? É quando eles não conseguem entrar. Hoje eu estava conversando com o irmão na padaria, que fui fazer uma entrega, e ele disse que está esperando a nova Jerusalém e vai viver o milênio. Você consegue entender que o mundo está perdido por falta de conhecimento? Então nós precisamos ter paciência com essa pessoa, porque eu também vivi 20 anos esperando essa metanoia, essa doideira aí que a nova Jerusalém vai vir. Enquanto a nova Jerusalém era a nova aliança que Deus ia fazer com o seu povo, o povo de Israel. Eis que eu crio um novo céu e uma nova terra para Jerusalém. Não existe nenhuma profecia hoje para se cumprir. Como os homens impedem que as pessoas entrem no reino hoje, Simar? Mentindo ou falta de entendimento, pensando que as profecias do Antigo Testamento ainda vai se cumprir. Porque se nós acreditamos que as profecias bíblicas hoje vai se cumprir, Malaquias, Zacarias, Jeremias, vai se cumprir alguma coisa hoje? Então, como as pessoas hoje, eles deixam de viver o reino? Porque não tem como você deixar de viver esse reino, porque você já está nele, você precisa viver nele, viver ele, usufruir dele. Então, quando eu digo que as profecias ainda vai se cumprir, a nova Jerusalém, rua de ouro, mar de cristal, as pessoas vão ter na mente que isso um dia vai acontecer literalmente. Então elas esquecem de viver o reino. E não existe profecia depois do ano 70 para que se cumprisse. Então olha o que está escrito em Lucas. Lucas 21, 20. Mas quando vocês virem que Jerusalém está cercada de exército, então eles tinham que ver quem que iria cercar essa cidade, o exército de Roma. Então saberão que chegou o tempo da destruição dela. Nessa época, o povo da Judéia deve fugir para os montes. E os que estiverem na cidade devem fugir dela. E os que estiverem fora da cidade não devem tentar voltar, pois aqueles serão os dias do julgamento de Deus, e as palavras escritas pelos profetas nas antigas escrituras se cumprirão. Então, quando eu passo de Malaquias para frente, dizendo que tem algumas profecias para se cumprir, eu estou impedindo que as pessoas vivam o reino que já foi implantado desde o século I. Então hoje a maioria das pessoas, eles defendem essa tese que ainda tem profecia para se cumprir. Eu queria que alguns desses teólogos me apontassem uma profecia que se cumpriu depois do ano 70. Não existe. O maior engano hoje da liderança é dizer que nós vamos para o reino dos céus. Então, quando você vê um líder pregando, líder, qualquer uma pessoa dizendo, irmão, cuidado que você não vai herdar o reino dos céus. Essa pessoa não conhece nada de Bíblia. Ensinaram preceito para ele igual ensinaram para mim, porque Jesus nunca disse que nós iríamos para o reino, eles iriam. Ele disse que o reino era chegado. Vocês vão receber o reino de Deus. Aquele que não recebeu uma criança não pode herdar. Você não tem que ir pegar a sua herança. A herança vem na sua mão. É o que aconteceu. Mateus 3, 1 diz assim. Vamos ver se Jesus falou que nós vamos para o reino ou o reino tinha chegado lá. Naquele dia apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. O que João estava dizendo? Olha, vocês precisam arrepender porque vocês vão para o reino, não.
O verso 2. Vocês precisam se arrepender. E o que ele dizia? Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, todos aqueles que pregam hoje que você não vai herdar o reino dos céus, está contra a palavra de Deus, porque o reino já tinha chegado lá em 2000 anos atrás. A mensagem precisaria dizer que você já está no reino e você precisa viver esse reino. E como tem que viver esse reino? Paz, alegria, gozo no Espírito Santo. E, se possível, ter paz com todos os homens. Daniel capítulo 2, versículo 28, a leitura é bem extensazinha, mas eu quero fazer você entender que o reino já tinha sido implantado quando Cristo foi para o Calvário, iniciou o reino. Na pregação ele já dizia que o reino já tinha chegado, mas o reino não tinha se consumado ainda. Na cruz ele se consumou no mundo espiritual, mas no ano 70 toda a estrutura que atrapalhava o reinado foi jogada por terra. Daniel capítulo 2, versículo 28, que diz assim: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios dele, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias, ao teu sonho e às visões que tiveste na tua cama. São estas. Então, Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho com a estátua de ouro, e ela tinha várias repartições de barro, ferro. Então, essa imagem tinha um significado. E Deus estava mostrando para o rei Nabucodonosor o que sucederia depois do seu reinado. Esse futuro seria os últimos dias. Olha o que está escrito aqui, ó. E há de suceder nos últimos dias. Se nós formos para o Novo Testamento, é os mesmos últimos dias que Paulo falava. Eram os mesmos últimos dias que Jesus falava. Era o juízo de Jerusalém. E o verso 39 diz assim: Depois de ti se levantará outros reinos, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, a qual terá domínio sobre toda a terra daquela época habitada. E haverá um quarto reino. Então ele está bem especificando o sonho do Nabucodonosor. Nabucodonosor era o primeiro rei, que Deus exaltou ele. Depois sucederia o segundo, o terceiro e o quarto reinado. Se você for bom de história, você vai saber que esse reinado foi o reinado de Roma. Era um governo forte, era uma besta feroz. O verso 40, e haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Mas no dia desse reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Então, no dia desse quarto rei, que era o Império Romano, que ele viu a imagem simbolizando os reis que iriam se levantar depois de Nabucodonosor. E o último rei seria o Império Romano, que foi contra Cristo, que matou Cristo. Mas nesse mesmo texto nós vamos ver que uma pedra foi cortada sem mão e destruiu esse reinado.
E o reino passou de ser do nosso Senhor. E dali para frente, o seu reino nunca teria fim. Então as pessoas hoje esperam que Deus ainda vai reinar. Reinar onde? Se o reino dele é no mundo espiritual. Se esse reino ia ser estabelecido depois do quarto reinado de Nabucodonosor. Então não tem como você trazer um apocalipse para um futuro e nem trazer um reinado de Cristo para um dia futuro, porque o reino dele já é completo na terra. No versículo 45, porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o barro, e o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro certo. E o sonho é fiel à sua interpretação. Então Daniel foi chamado à presença do rei e ele demonstrou esse sonho. Essa pedra que foi cortada sem mão, meus irmãos, era Cristo. Era pedra rejeitada pelos edificadores. É a mesma pedra que Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre minha palavra, sobre ele iria edificar a sua igreja, e as portas da morte, da sepultura, não iria prevalecer. Então as pessoas ainda estão hoje pensando que vai vir um reino, eles vão para a eternidade. Nós sabemos que a nossa vida hoje ela já é eterna, essa carne não é contada, porque a morte já foi morta. Nós não precisamos morrer para viver a eternidade, nós já somos eternos e precisamos entender o que Paulo entendeu: morrer para mim é Cristo, viver lucro. Então essa pedra que foi cortada sem mão destruiu todos os reinados da terra, e Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra. E hoje Deus reina pelos céus. Os sinais na época dos discípulos era visível a esta visão. O que os discípulos tinham em mente? Eles tinham em mente a profecia de Daniel, os últimos dias, quando Nabucodonosor teve a visão. Hebreus, bem conhecido, você já conhece, Hebreus 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e porque fez também o mundo. Então, Paulo entendeu que as profecias de Daniel, todas as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo ali, do ano primeiro nascimento de Cristo ao ano 70. Então, meus irmãos, são muitos os sinais que não dá para fazer de cego. Então, hoje, as pessoas dão mais crédito à mentira. A mentira falada de muitas vezes, ela se torna verdade. Atos capítulo 2 também vai provar que os últimos dias estavam acontecendo ali, do ano 1 ao ano 70. Atos capítulo 2, versículo 15, que diz assim: pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que é que Joel disse? O que Joel profetizou? Que Deus iria trazer juízo para esse povo, mas antes do juízo, ele iria derramar um espírito de graça sobre eles, para que eles entendessem os últimos dias e pudesse salvar. Deus daria um sinal, e é o versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, olha lá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne,
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonho. Então essa era uma profecia que Joel tinha profetizado. Antes que viesse o grande dia terrível do Senhor, Deus fez isso. Então aconteceu lá. Se o mundo está perdido hoje é por falta de entendimento, pois eles não acreditam que estamos no reino de Deus. Quer matar uma pessoa? Chega para ele e diz que nós já estamos no reino. O cara fala, isso aqui é reino? Se isso aqui é reino, meu irmão, eu quero ficar no inferno. Eles não conseguem entender que o reino de Cristo, de Deus, ele é no mundo espiritual. Jesus disse em Lucas 17, 20, o reino de Deus não vem com aparência física, e ninguém vai ver ele, pois o reino de Deus está dentro de nós, dentro deles naquela época. Estava ao redor deles, que era Cristo. Hoje está dentro de nós. Hebreus 12, versículo 28. Visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com coração grato e com santo temor e reverência. Então, eles receberam o reino, que era o próprio Deus que trouxe. O Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus, falava muito bem disso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele nunca disse que ninguém iria para o reino, sempre o reino estava vindo. Atos capítulo 1, meus irmãos, para nós terminarmos, versículo 9, porque as pessoas querem ver Jesus vindo sobre as nuvens, mas eles nunca pararam para estudar que nuvem para os judeus tinha alguns significados, como juízo, justiça. Então nós precisamos saber. Atos capítulo 1, versículo 9 diz assim, depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo, mas eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu ou para a nuvem, que eles não estavam vendo nada? Esse Jesus que estava com vocês é que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Então as pessoas pegam esse texto hoje e eles querem dizer que Jesus vai vir da mesma forma. Vai vir ele aparecendo no meio das nuvens e vai vindo descendo. Então, para ele aparecer, tem que voltar a ser carne de novo, porque como é que a pessoa vai ver um espírito? Mas o que eles tinham em mente, o que os discípulos tinham em mente, quando eles disseram que ele ia vir nas nuvens? O que significava vir nas nuvens? Isaías capítulo 19, versículo 1, que diz assim, esta é a mensagem contra o Egito. Então havia uma mensagem contra o Egito. Mas também na época de Jesus, todos os apóstolos, todos os profetas tinham uma mensagem também contra Jerusalém. Jesus mesmo tinha, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu queria juntar os seus filhos como a galinha junta debaixo das suas asas, mas vocês não deram crédito, mas vocês vão ter destruído, vai ser levado cativo sobre todas as nações. Então, qual era a mensagem que havia sobre Jerusalém? Uma mensagem de amor, de resgate, mas também tinha um juízo.
Então, no Egito, qual era a mensagem de Deus? Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montando numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante deles, e todos os egípcios ficarão com medo. Então, se você for continuar o verso 2, será que Deus mesmo lhe montou numa nuvem e foi no Egito? Ou nuvem era levar um juízo para a nação do Egito? E se você for ler o verso 2, vai dizer assim: e eu colocarei um egípcio contra o outro. Eles mesmos iriam matar um ou outro, porque o Senhor traria juízo. Será que Deus montou numa nuvem e foi no Egito? Ou isso era uma linguagem de figura? Então as pessoas hoje, quando olham para Mateus 29, o sol vai escurecer, vai vir sobre as nuvens, eles levam isso para o literal. E ficam olhando que Jesus vai vir numa nuvem, num cavalo branco. Enquanto isso, a mensagem do reino deixa de ser pregada e deixa de ser vivida. E fica essa ilusão que um dia nós vamos para o reino. Ninguém vai para o reino, meus irmãos. Nós já estamos nele. O que nós precisamos é viver esse reino. Mas e depois da morte? Depois da morte é outra história. Já é eternamente só no Espírito. Você não precisa morrer para viver o reino. Viva o reino, que ele já é eterno. Jesus disse que o reino dele seria semelhante a 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento, que a massa iria crescendo. E ele disse que o seu reino iria crescendo e nunca teria fim. As pessoas estão querendo anular e fazer de cego que o reino já é real. Então viva esse reino. Simão, o que eu faço para me viver esse reino? Em primeiro lugar, você já nasceu nele. Agora você precisa viver esse reino. E como viver esse reino? Paz, alegria, gozo no Espírito. Na carne você vai ser sempre atribulado. Jesus disse: no mundo físico teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu e ele seria mais do que vencedor. Nós já nascemos vencedores, só falta viver esse reino. Melhor noite para você, paz eterna para todos.